Senhor Jesus de Nazaré. Sempre glorificando, porque de boca fechada não vai receber nada, nem com medo consegue. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Tu fala, pastor, eu já conheço esse texto. Interessante, eu te perguntei se tu conhece, pedi tu para abrir no livro. A Bíblia tem 36 vales. Dentro desses 36 vales, eu quero pregar sobre o vale de ossos secos. Aleluia. Talvez nessa caminhada de 16 semanas você andou pelo vale de ossos secos, mas Deus manda hoje profetizar o Espírito na sua vida, que é a hora de viver. É hora de cantar o hino da vitória. Aleluias. Graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo de número 37. Então vai achar o 36, antes do 38 é o 37. Vai estar no meio dos dois. Você vai descobrir rapidamente. Aleluias. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Graças a Deus, está todo mundo estudando, todo mundo preparado, capacitado. Graças a Deus. Possamos ler então em nome de Jesus? Amém. Só um falou amém. Mistério é esse. Amém? Amém. Maravilha. Ligar na terra, ligar no céu. Diz assim a santa e poderosa palavra do Deus Altíssimo: veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Lembra dos 36 vales? Que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estava sequíssimo. Guarda essa palavra. Ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Ele disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis peles, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que viram os nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles espírito. Guarde essa palavra. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem os quatro ventos, e o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Amém? Amantíssimo e eterno Deus, na tua presença eu me coloco a minha pequenez para te pedir misericórdia, para ter possibilidade de pregar em cima dessa palavra. Ó Pai, me usa nessa noite mediante o teu querer para fazer aquilo que te agrada, porque meu Pai, eu não quero carne hoje aqui na minha vida, eu quero estar em espírito. Senhor, então usa os meus lábios para pronunciar aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja nessa noite. Aqui o querer não é meu, aqui o querer não é da igreja, o querer aqui é do Senhor. Então faz aquilo que te agrada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Estamos aqui entre os 36 vales. Estamos, eu acho que nós escolhemos um dos vales mais difíceis, porque só em você falar em vale, você sabe que é prova. Alguém te pergunta: como é que você está, irmão? Eu estou no vale. Tem o vale da sombra da morte. Aí meu irmão está na prova. Então eu quero pregar para você aqui dentro desse vale nessa noite a aprovação do profeta Ezequiel e a aprovação do profeta, para nós começarmos uma vida de profeta, uma vida de instrução diante do Senhor. Eu aprendi alguns métodos com o profeta Ezequiel. Eu aprendi como um homem, ele aprende e ele adquire em si, dado pelo Espírito Santo, o dom de profetizar. Talvez nós levantamos uma bandeira, levantamos uma carta dizendo que somos profeta, mas profeta tem um processo a passar, ele tem uma prova a cumprir, ele tem algo a realizar. E eu comecei
comecei a analisar a vida do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, a Bíblia nos narra que ele estava já com 30 anos de idade. O seu pai Buzi estava esperando que Ezequiel estava já na idade de entrar para o sacerdote, diz a Bíblia Sagrada. Mas Ezequiel tinha no seu coração um plano diferente. Ezequiel não queria estar simplesmente pegando do povo e apresentando para Deus. Ele preferia a irmã Diaconisa Elane pegar de Deus e apresentar para o povo. E há uma diferença muito grande entre isso. E o sacerdote Buzi estava aguardando ali o que Ezequiel ia fazer. E Ezequiel começou a buscar de Deus não um carro novo. Ele não começou a buscar de Deus uma casa na beira da praia. Ele não buscou de Deus um cartão de crédito 5 estrelas. Ele não buscou talões de cheque. Ele buscou uma unção de profetizar. Cuidado com o que você pede. Preste bem atenção no que você vai pedir a Deus, porque Deus, ele sabe agir. Tem muitas pessoas aí querendo roupa bonita e acaba com a lepra de Naamã, como aconteceu com Geazi. Então eu quero que você hoje sabe como você pedir a Deus, porque Deus está nos instruindo através dessa palavra. E a Bíblia nos narra então 10.000 israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Na cercania da Babilônia, na descida do rio Quebar, a Bíblia nos narra que Ezequiel teve a primeira visão, quando Deus apareceu para ele, porque é todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, então aquele que bate a porta se abre. E a minha Bíblia e a sua Bíblia nos garante que Ezequiel estava caminhando juntamente com os 10.000 cativos, e de repente ele olhou no céu, os outros 9.999 não viram, porque o que Deus tem para você é só você que vai conseguir ver. O seu irmão que está à direita não vê, o da esquerda não vê, quem já passou não vai ver, e quem vem atrás também não vê. Deus vai mostrar só para você. E a Bíblia nos fala que Ezequiel, ele olhou para o céu, entre a terra e o céu, e ele viu um ser, e não era um ser comum, porque crente que tem visão de Deus não vê nada comum. Comum é essa parede, comum é essas cadeiras, mas o crente que tem visão, ele vê a glória de Deus derramada. E a Bíblia nos fala então que Ezequiel viu um ser. Olha só para você ter ideia, a visão do profeta. Esse ser tinha 4 faces. Aí começou a escola do profeta na vida do profeta Ezequiel. Ezequiel olhou para aquela face e ele viu que a primeira face era a face de homem. Ezequiel já aprendeu que para ser profeta tem que ser inteligente, porque o Evangelho de Lucas chama Jesus de filho do homem, e é a inteligência do homem. Você vê que o homem pode criar quase tudo, só não pode criar um método de ser salvo sem aceitar Jesus, que isso é impossível. Então Ezequiel aprendeu, para mim ser profeta, eu preciso ser sábio, inteligente, porque profeta é inteligente, ele prega a Bíblia e não fala mal da vida dos outros, então não tem como ele errar. Ezequiel olhou aquela face e ele aprendeu que para ser profeta tem que ser sábio. Mas todo crente é curioso. Ezequiel olhou para o outro lado e ele viu ali uma face de bezerro ou uma face de touro. E Ezequiel aprendeu que no Evangelho de Marcos, touro simboliza trabalho inteligente e servo. Ele aprendeu para lá. Além de eu ser um homem sábio, eu tenho que ser servo. Hoje em dia tem pessoas querendo ser servida, mas não estão querendo mais ser servo, Diabo Sebastião. Ezequiel aprendeu que ele tinha que ser sábio. E o homem sábio sabe servir a Deus em espírito e em verdade. Porque Marcos, João capítulo número 4, versículo 24, parte A e B, diz que Deus é espírito, e ele se importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas Ezequiel, curioso, ele começou a rodear aquele cheio, ele olhou, e do outro lado estava a face de um leão. O leão, Evangelho de Mateus, Jesus, o leão da tribo de Judá. Ezequiel falou: além de eu ser sábio, além de eu ser servo, eu tenho que ter poder e autoridade, porque leão é a autoridade da selva. Ele falou: profeta que não tem autoridade não manda nada, profeta que não tem autoridade não pode fazer nada, porque ele está sem autoridade. E o homem sem autoridade, irmãos, ele não vale nada. O diabo fazer de gato sapato. Ezequiel aprendeu 3 coisas importantes, mas ainda falta uma. Ezequiel olhou, continuou olhando, ele viu que o outro tinha a face de águia. É isso mesmo que a sua Bíblia diz? Ezequiel viu a águia como o Evangelho de João. Visão de águia, visão inteligente, homem sábio, inteligente, servo, autoridade e com visão de águia. Ezequiel tinha que não olhar somente o presente, ele tinha que olhar o futuro. O profeta, ele não vê o que está acontecendo, ele vê o que ainda vai acontecer. Então ele começou na escola de profeta. Quando ele rodeou aquele seio, olhou que em volta do seio tinha 2 rodas de fogo, uma dentro da outra, e ele aprendeu que a primeira roda simbolizava o norte e o sul, a de dentro, o leste e o oeste. Traduzindo, um profeta de Deus, ele tem que correr os 4 cantos da terra para ministrar a palavra de Deus com sabedoria, para ministrar a palavra de Deus, para apresentar Jesus para as nações.
E a Bíblia nos narra como Ezequiel tem essa visão maravilhosa. O que aconteceu com ele acontece comigo. Ele desmaiou, entrou em transe. E no capítulo 2 já começa assim: o anjo pega Ezequiel e faz isso: filho do homem, ponte de pé, que eu falarei contigo. E Deus deu para Ezequiel a sua primeira missão. Qual foi a primeira missão que Deus te deu? Tu lembra? Tu sabe qual foi a primeira missão que Deus te deu? É que Ezequiel está registrado, que é sua. Eu quero que hoje aqui você não saia contando Ezequiel, eu quero que você conte a missão sua. O que Deus fez com você aqui hoje? E a Bíblia nos narra então que Deus diz: filho do homem, profetiza sobre a nação de Israel. Lembre você que eles são casa rebelde, estão obstinados de coração. Mas ouça o que Deus quer ouvir, Ezequiel. A palavra pode cessar seu espinho. Todo mundo hoje quer só palavra doce, água com açúcar demais a baixa pressão. Todo mundo esquece disso, né? Todo mundo quer uma palavrinha, algo assim especial, pastor Rubens. Todo mundo quer assim um arrozinho de feijão, uma batata frita, um bife. Mas quando bate uma feijoada, o cara soa, porque a palavra está cortando, Deus está tratando. Ah, aquela igreja para mim não serve, eu não vou lá mais não. O cara só fala asneira, mas na hora da verdade todo mundo sai fora. Mas Ezequiel submeteu aos conceitos do Senhor. E a Bíblia nos narra que Ezequiel começou a profetizar no meio da nação de Israel. Ali tinha vários profetas, mas Deus levanta Ezequiel. E eu quero pregar para você entender aonde eu quero chegar. E a Bíblia nos narra então que Deus começou a trabalhar com Ezequiel de uma maneira sobrenatural. Quero dar um salto, porque nós não temos tempo para pregar sobre Ezequiel, porque a mensagem de Ezequiel ela é maravilhosa. Então no capítulo de número 11, Deus deu para Ezequiel uma missão duríssima. Ele disse: filho do homem, chega onde está a nação de Israel. Vamos traduzir melhor, vamos importar na nossa ideologia. Faz uma reunião com eles e diz para ele que eu, o Senhor dos Exércitos, colocarei neles um coração de carne, tirarei o coração de pedra, farei deles o meu povo e eu serei o Deus deles. Então Ezequiel foi, porque profeta, irmão, que é obediente, custa lá, pode custar a cabeça numa bandeja de prata, mas ele vai falar aquilo que Deus mandar e ordenar que ele fale. Ezequiel foi, pregou a palavra, mas ali eles não acreditaram, mas não tem problema. O negócio não é com o povo, Deus estava usando um profeta. Eu vou dizer para você, talvez até hoje ninguém acreditou na tua palavra. Não se preocupa não. Um dia eles vão descobrir que andou no meio deles um profeta. Um dia eles vão sentir saudade de você. Aquele irmão, aquela irmã, aquele varão, pastor falou comigo, eu não dei crédito. Hoje eu estou sentindo falta daquela palavra. Alguém vai lembrar de você. Como nós estamos lembrando de Ezequiel, alguém vai lembrar de você um dia. A Bíblia nos narra que Ezequiel foi preparado da seguinte forma: Deus falou: filho do homem, vai até Israel. Ezequiel sentou no pico do monte. Deus falou que ele agora vai pegar um tijolo. Eu creio que Ezequiel pensou assim: mas eu não sou pedreiro não. Você vai desenhar Jerusalém em um tijolo para me entender melhor. Com a entrada, com seta, onde está o McDonald's, o posto de gasolina. Você vai desenhar o shopping. Você vai ver como é que está Israel. Ezequiel sentou e começou a desenhar Jerusalém. Quando ele terminou, a Bíblia nos narra. Ezequiel, eu creio que Ezequiel pegou aquele tijolo e apresentou a Deus. O Senhor está pronto. Ele falou: não, filho, agora deita no seu lado esquerdo 390 dias e fica sem se mexer, porque eu preciso tratar com você lá no oculto, no profundo, no escondido. Profeta obediente, ele tinha aprendido lá que o touro é servo e é obediente. Ele deitou. Quando ele levantou do seu lado esquerdo, eu creio que ele levantou meio dormente. Ele falou: Senhor, eu já estou a pronto de pala. Ele falou: não, filho do homem, deita 49 agora do lado direito, porque eu preciso ainda tratar contigo. E ele, como servo, ele deitou. A palavra diz que Ezequiel submeteu a palavra de Deus até o último minuto da sua vida. E a Bíblia diz que Ezequiel cumpria aquelas palavras. Deus falou: filho do homem, agora eu quero que você entre dentro de Israel, de Jerusalém. Eu creio que Ezequiel pensou: você vai me tomar um refrigerante gelado? Não, tu vai enrapar a cabeça e a barba. E aquilo, irmão, o cabelo e a barba era algo que era uma abominação. E tu vai entrar cantando um lamento para os reis de Jerusalém. Ezequiel tem que obedecer, porque servo ele está pronto a obedecer. Ezequiel entrou, acabou de cantar, o povo queria matar, mas Deus não deixou. Eu creio que Ezequiel estava com um soldado da sua esposa, querendo ver o seu filho, se é que ele tinha. Ezequiel pensou assim: pastor Renato, agora eu vou para casa. Eu falei: Ezequiel, a sua esposa vai morrer e você não pode chorar. Você acha que ser profeta é fácil, irmão? Você acha que ser profeta é botar um terno, uma gravata e sair na rua dando salto? Você tem que passar pelo fogo. E Ezequiel foi para casa. Agora eu quero imaginar com você Ezequiel na sua casa, pastor Mateus, e o culto fúnebre acontecendo, o caixão e a esposa dele, e o Ezequiel não podia chorar. Ezequiel não podia chorar porque Deus tinha falado com ele que ele não podia chorar. Agora eu quero que você
é o marido dela. Vai ver que foi ele que orou para ela morrer. Nem chorar, o infeliz chora. Ele estava querendo ensinar, vai ver que ele está paquerando umas menininhas aí, mas Ezequiel estava cheio do Espírito. Ezequiel estava voando nas asas da águia que ele tinha visto lá, quarta face. Ezequiel estava esperando só Deus ordenar porque o negócio ia acontecer. Eu creio ali que quando o culto acabou, a esposa de Ezequiel desceu a sepultura e Deus apareceu para Ezequiel mais uma vez. Ezequiel estava reunido com seus amigos. E de repente Ezequiel olha para o seu portão, irmãdinho, e viu um ser que era fogo puro. Aquele ser não conversou com ele, educadamente pegou Ezequiel pelo cabelo, arrastou até a muralha de Jericó, ou melhor, de Jerusalém, e mostrou para ele: olha o que o povo está fazendo, filho do homem. Olha o que eles estão fazendo com o meu nome. Olha o que eles estão fazendo por mim. E eu te escolhi você como profeta. Eu preciso que você debata com esse povo. Você já parou para analisar que você pregar para crente é fácil? Você chegar numa igreja onde todo mundo crê é maravilhoso. Quero ver você pregar para um macumbeiro. Você pregar para alguém que está caído na rua. Você pregar para alguém que saiu da igreja e está afastado, que ele quer debater com você na Bíblia. Ezequiel estava lidando com a nação eleita, com o povo de Israel, com o sacerdócio real, que tinha abandonado a graça do Senhor, tinha perdido a sua essência, tinha perdido o Espírito. Ele estava sem noção do que estava fazendo. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia nos narra. Já quero dar um salto para nós tomarmos tempo, porque eu estou apenas na introdução. E a Bíblia nos narra no capítulo 36, Deus promete que ia levantar Israel. Deus promete que ia dar para Israel uma nova vida, uma nova caminhada, um discernimento, ia dar para eles uma sabedoria. E no capítulo 37 Deus começou a fazer isso. E eu quero começar a pregar da agora para frente, que aqui nós estamos só contando história. Então a minha Bíblia e a sua Bíblia nos narra que Deus pega Ezequiel. A primeira coisa, Ezequiel teve mais uma visão. Sabe por que Ezequiel precisa do profeta das visões? Porque ele deu lugar. Que tem pessoas que falam assim: Senhor, eu preciso ter uma visão espiritual. Aí quando passa uma mulher, faz assim, ó. A mulher não é visão espiritual, a visão espiritual é coisa do outro mundo. Mas Senhor, eu estou buscando uma unção de profetizar. Só profetiza maldição. Fala, tem crente que tem dom de língua, mas é dom de língua comprida, fala demais. Não é dom de língua da Bíblia Sagrada, não, é dom de língua comprida. Ezequiel, quando Deus levou ele em espírito dentro de um vale de ossos secos. Para você entender, Ezequiel passou por essas provas, porque você não passa. Na hora do rebuliço dos ossos, Ezequiel ia fugir. Porque tem um profeta que no meio do caminho ele fala, no meio da caminhada ele desanima. Para mim não dá, ser profeta não vale a pena. Até aqui tá bom. Até aqui eu recebi tanto, morei numa casa, já curti, já tive um carro novo. Agora para mim não serve mais, o que sobrou eu fico com isso mesmo, tá bom. Mas ser profeta é muito mais do que isso, irmão. Ser profeta não é você andar com uma credencial no bolso, um anel no dedo, você ter um título, ter um diploma, ter um certificado na parede. Ser profeta é ter o nome escrito no livro da vida e fazer aquilo que Deus não manda mais nada. Isso é você ser profeta. E a Bíblia nos narra então a seguinte frase: Deus pega Ezequiel, leva no meio de um vale de ossos secos. E a Bíblia nos narra que os ossos eram sequíssimos. Não era qualquer osso. Era osso, talvez se você pisasse, ele se tornaria em pó. Eu creio que Ezequiel entrou com muito cuidado no meio daquele vale. E Deus olhou para ele e falou: filho do homem. Aí entra, irmãos. Isso que me chama muita atenção na vida do profeta Ezequiel. A pergunta de Deus e a resposta do profeta. Lembra que nós estamos num culto de quebra de maldição. A maldição de Israel vai ser quebrada agora. Só você entender comigo que nós vamos pregar. E a Bíblia nos narra que Deus perguntou: filho do homem, possa que esses ossos tornem a viver? Talvez seja eu e você, bonitinhos, achando que somos donos da verdade. Falou: Senhor, é claro, eu vou orar, o negócio vai acontecer. Mas Ezequiel olhou para o céu, aí imaginou de tudo que tinha passado. Veio na mente, ele pensou, olhou para um lado e para o outro, falou: Senhor, só tu sabes. A resposta mais sábia que eu ouvi dentro da Bíblia até hoje foi essa: Senhor, só tu sabes. Eu creio que Deus olhou e falou assim: eu passei com ele no vale, mas ele aprendeu o que é ser profeta. Ele aprendeu o que é ser profeta, porque, irmãos, a coisa mais triste que tem na vida de um profeta é ele profetizar fora da hora, profetizar fora do tempo e profetizar fora da direção de Deus. Ezequiel aguardou, esperou, segurou, ele inchou o peito de Deus, falou: o que ele vai falar? Ele falou: só tu sabes. Agora eu quero que você imagine a alegria no coração de Deus. Esse é o meu profeta. Eu creio que Deus olhou do céu para Satanás e falou: aí Satanás, esse aí que eu que escolhi, quem preparou ele não foi ninguém, foi eu. Deus olha para você lá do céu e fala assim: ei, não foi ninguém que preparou, quem cuidou do irmão lá no hospital não foi ninguém, foi eu preparei, agora está aí. Agora Satanás, você sai ou é atropelado. O diabo só tem duas opções na minha e na sua frente:
E Deus olha para Ezequiel dentro daquele vale. A pergunta de Deus é a resposta de Ezequiel. Deus às vezes pergunta para mim e para você do vale: não, Senhor, eu vou. Porque se eu não tiver, o negócio não acontece. Engano seu, irmão. Se Jesus não tiver, que não acontece. Senhor, mas eu não vou no culto, hoje quero ver o que vai acontecer. A mesma coisa se você tivesse, porque Deus usa o que Ele quer, na hora que quer, para fazer aquilo que Ele quer. Então, se Deus quisesse levar qualquer profeta para o vale, Ele levava. Mas Ele levou Ezequiel porque Ele preparou. Tem pessoas que falam assim: não, Deus lá no culto, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, escreve numa agenda. Né? Tem pessoas que fazem até um sermão assim, umas 4, 5 folhas, bota de cima. Tem gente que prega até com laptop. É melhor pregar com a palavra, a direção de Deus, como Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes o que vai ser falado, o que vai ser pregado. Aquilo que o Senhor mandar, falar, eu falo. O Senhor mandar eu olhar só para a igreja e fazer um sinal com a mão e fechar a Bíblia, eu vou lá e faço isso. Porque se eu profetizar fora da direção, eu estou errando. E se você parar para entender melhor, Ezequiel tinha pegado os 4 princípios básicos para ser um profeta. Às vezes eu e você, irmãos, estamos aí vivendo uma decadência espiritual, porque nós não pegamos os princípios básicos de um profeta. É maravilhoso quando você está na rua e fala: aí, profeta! Aí tu levanta a mãozinha bonitinha e Deus olha para você assim. Ezequiel está lá no Campo Grande e você está cá atrás caminhando ao contrário dele. Mas Ezequiel foi profeta, e eu e você? O que falta em nós para ser um verdadeiro profeta do Senhor? Então a Bíblia nos narra que ao Deus perguntar e Ezequiel responder, Ezequiel estava pisando no meio daqueles vales. E a Bíblia diz que era numeroso. Então não era qualquer vale. Porque quando a Bíblia fala que o vale é grande, é deserto, é algo tremendo. E eu aprendi uma coisa no vale: Deus nunca vai colocar uma mesa, pastor Renato, no começo de um vale. Porque se você comer demais, vai ficar pesado para caminhar no vale. Ele coloca no final, para quando você chegar e estar com bastante fome. De longe tu olha a mesa e fala: eu não posso parar, porque eu já estou quase chegando lá, eu já consigo ver a mesa. Então Deus levou Ezequiel para o vale para testar, para provar e para aprovar o profeta Ezequiel. Então a Bíblia diz nada, Deus perguntar, Ezequiel responder. Aí entra então a ordenança de Deus, os 8 itens de profecia. Os 8 itens estão na vida do profeta Ezequiel agora. E Ezequiel então diz assim: então me disse, a ordenança de Deus, profetiza sobre esses ossos. Ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Traduzindo, você entender, se Ezequiel mandasse os ossos, não ia acontecer nada. Ouvi a palavra do Senhor. E tem profeta que diz: o diabo conhece a minha voz, ele conhece o nome de Jesus. Se você usar o nome de Jesus, ele treme, estremece. O diabo ri dos seus esforços, ele zomba do seu trabalho, mas ele treme quando você ora. Por que isso, pastor? Porque você olha aquele que tem poder nos céus, na terra, no mar, debaixo das águas. É o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Então quando Deus falou para Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eu vou dizer para você, para profetizar num vale de ossos secos, tem que ter coragem, tem que ter unção, tem que ter visão e tem que ter discernimento. Nós estamos ali no culto, no cemitério, estamos profetizando que Deus ressuscita pastores e diáconos para nos ajudar. Porque se levantar macumbeiro não adianta, tem que levantar pastor e diácono para nós enchermos aquela congregação. Estamos no meio do vale, mas estamos ali profetizando. E quando levantar, nós vamos abraçar. Aqui está seu lugar, sente aqui. Porque Ezequiel passou uma situação dessa, simbolizando os ossos secos. Não pense que eu estou pregando aqui nada que você não conheça. Os ossos secos simbolizavam o povo de Israel que tinha perdido a essência de Deus. Mas pastor, o que tem a ver osso com o povo? Porque quem não tem o Espírito está morto, sepultado e sequíssimo. O Espírito é que te dá razão. É o Espírito que cria dentro de você um rio de água viva que jorra para a vida eterna. Se você não tem o Espírito, você está mais do que seco, está sequíssimo. Então quando Ezequiel falou para aqueles ossos, ouvi a palavra do Senhor, a cabeça estava lá na curva. Eu creio que a cabeça levantou e olhou: onde está o pé? Está lá, mediu o pé, braço, junta, medula, falou: não, agora eu tenho que correr. Então a Bíblia diz mais uma parte. Olha que coisa interessante.
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que porei entre vós o Espírito e vivereis. Aqui começou a promessa de Deus em Israel. Tu lembra quando começou a promessa de Deus na sua vida? Você lembra quando Deus te prometeu alguma coisa? Também tu olhou para o céu bonito, maravilhoso, e falou: Senhor, aquela promessa ainda não se cumpriu. Será que você aprendeu tudo aquilo que Ezequiel aprendeu? Será que você aprendeu tudo aquilo que Ezequiel passou pelaquela escola de profeta? Escola de profeta, irmão, você não aprende com o homem, você aprende diretamente com Deus. É algo particular, só você e Deus. Eu posso sentar com pastores, com bispo, com patriarca, que arrumou tanto nome, que eu não sei para que tanto nome. Mas quem vai te ensinar é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que dá unção. Se Ele não desce no dia de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam de pés e mãos atados. Depois que o Espírito desceu, Ele impulsionou o povo a pregar a palavra de Deus. Então Deus deu uma promessa para Israel. Traduzindo para você entender, reavivou a promessa do capítulo 36. Então Ezequiel, no meio daqueles vales, até aí não tinha acontecido nada. Presta bem atenção. Então a Bíblia diz o seguinte: reporei nervos sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Dentro do vale, Ezequiel aprendeu umas 4 princípios de Deus. De 4 em 4 forma 12, 12 as 12 tribos, as 12 ventos, 12 anjos e as 12 portas. Então ali Ezequiel aprendeu umas 4 princípios bíblicos, 4 princípios de Deus. Qual foi? A profecia que Deus diz para o povo: porém em vós nervo. Os ossos, lembra de você que os ossos estavam secos. Quando você coloca nervo no osso seco, ele fica flexível, fácil de se mover. E Deus queria movimentar novamente o povo de Israel. Deus hoje quer botar nervo na sua vida, porque Ele quer movimentar a tua vida, crente. Talvez você paralisou, as juntas pararam, você não consegue mais se mover. Deus hoje quer botar em primeiro lugar o nervo, para você ficar flexível, para Ele mover você para os 4 cantos da terra, diante daquelas 2 rodas que Ezequiel viu. A segunda coisa que Deus mandou Ezequiel fazer, olha que coisa interessante: farei crescer sobre vós carne. A segunda coisa, depois que você fica flexível, vem a primeira cobertura, o primeiro alimento. Deus vai começar a tratar com você, para você começar a se fortificar. Aí depois vem o terceiro alimento, a terceira coisa, a pele. Você já está coberto com uma autoridade, mas a autoridade maior está por vir. Qual é, pastor? É a quarta, o que ainda falta o Espírito. E quando Deus sopra o Espírito, aí sim que o homem começa a viver. Como é que tu me prova isso? Gênesis 2:7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a se chamar alma vivente. Se você não tem o Espírito, você não tem nada. Se você não conhece o Espírito, não conhece Deus. Se você não conhece Deus, não conhece o Filho. Se não conhece o Filho, você não tem a sua salvação. É algo, irmão, que você vai aprender na vida do profeta. Então você descobre que para ser profeta não é algo simples. Você deitar o homem comum e levantar um profeta no outro dia. Você tem que entrar na escola de Deus. Você tem que aprender diretamente com o Senhor. E isso é algo divino. Eu vejo aqueles profetas que entraram na escola de profeta, não no livro de Reis. Mas quando eles debateram com o profeta Eliseu, pastor Mateus, que tinha aprendido diretamente com Deus sobre a vida de Elias, eles passaram mal. Porque Eliseu não tinha entrado numa escola, Eliseu teve um exército ensinando para ele, e algo poderoso. Então aqui prossigamos um pouco mais para entender melhor. Diz assim a palavra do Senhor: aí vem a obediência do profeta Ezequiel, os 6 itens da consciência do homem. Então profetizei, como você me deu ordem, e houve um ruído quando eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso em seu osso. Traduzindo para você entender, o povo começou a entender a voz de Deus através da boca do profeta Ezequiel. Você está dando ouvidos aos profetas de Deus na terra dos viventes? Sabe o que é interessante? Ainda não mudou, porque tem muita gente que não está dando mais ouvido à voz dos profetas. E Deus disse: crê nos profetas e viverei. Tem gente que não está acreditando mais nos profetas.
Mas também tem muita profetada. Então você tem que acreditar nos profetas que tem um entendimento, que busca algo da parte do Senhor. Então quando Ezequiel profetizou, houve um ruído. Que ruído foi esse? A Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Eu creio que quando Ezequiel abriu a boca, Deus falou: povo de Israel, ouve a voz do Senhor teu Deus. Eu creio assim, a Bíblia não diz. Então cada osso se ajuntou em seu osso. Começou a procurar pé. Talvez o cara tinha morrido da espada, perdeu os dedinhos, teve que voltar. A cabeça estava no lugar, teve que vir. Alguém aconteceu no rio uma vez, mataram 3 mulheres, trocaram a cabeça, seja lá onde tivesse, ela voltou. E Ezequiel ali olhando aquele negócio todinho. E ali, quando Ezequiel viu aqueles ossos juntando, e ficou em pé diante de Ezequiel, só os ossos. Aconteceu mais 4 processos. Deus trabalha, irmão, de maneira extraordinária. Deus trabalha de maneira tremenda. Ezequiel olhando aquela visão, ele viu os nervos começar a cobrir os ossos. Eu creio, irmã, Diaconisa Elane, quando Ezequiel começou a olhar, eu creio que alguém fez assim com a mão, porque os dedos já podiam mexer. Alguém já poderia levantar a mão e dizer que Jesus é maravilhoso e o diabo não vale nada. Ezequiel começou a olhar para aquele número de pessoas levantando, o nervo começou a cobrir a pele, e aqui nós podemos ver como que o homem foi criado. Deus trabalhando na vida do homem novamente na frente do profeta. Deus mostrando para Ezequiel: Ezequiel, esse que eu estou fazendo, o homem de novo para você ver. E não vai ser mais aquele homem, agora vai ser o povo que vai adorar e exaltar o meu nome. E Deus ali começou a trabalhar. E quando o nervo chegou a cobrir, o Ezequiel começou a olhar o segundo processo e veio a carne. Trabalhando, Ezequiel olhando. Agora eu creio para vocês, se Ezequiel é um profeta medroso, ele corria. Se eu vejo, eu conheço pessoas que batem o pé assim, já toca a parede no peito. Ai! Ezequiel olhou o segundo processo. E Deus para Ezequiel: preste atenção nessa carne, que essa carne não é aquela carne fraca que cai com a sua concupiscência. Essa carne é carne fortificada. Ezequiel viu o segundo processo, mas voltou o terceiro processo. Ezequiel começou a olhar e veio a pele cobrindo. Quem era branco foi branco, quem era escuro foi escuro, quem era moreno foi moreno. Não sei como é que Deus fez, sei que foi cobrindo. Ezequiel, eu creio que quando a carne foi cobrindo, já foi nascendo o cabelo. Ezequiel olhando o processo da criação na frente dele mais uma vez. Mas tudo estava bonito. Tinha gente de olho verde, olho azul, né? Tinha gente com um sorriso bonito lá. Ezequiel olhou. Mas quando o homem olha dentro do olho do outro, o homem descobre se ele tem Deus ou não. Ezequiel olhou. Ainda falta uma coisa. Você falou: o que, filho do homem? O espírito. Eles estão sem espírito. O povo de Israel, para você entender melhor, tinha tudo que eles queriam, mas não tinha a essência do espírito. Eles não tinham nada. Lembra de uma coisa: Deus sem você, Ele é Deus poderoso, Criador, Pai da eternidade. Agora você e eu sem Deus somos um monte de lixo. Somos um saco de pecado, de ruína. Aí quando o homem olha para você, sabe por quê, irmão? Que o diabo, ele faz muitas pessoas de gato e sapato, que ele olha dentro do olho dele, Deus não está, ele... Agora quando ele olha assim, que a chama acende, ele fala: opa, isso aí não dá para mim. Ezequiel olhou, eu creio que Ezequiel pensou assim: esse povo ainda corre o risco do diabo voltar e fazer com ele o que fez com a primeira nação. Senhor, ainda volta o Espírito. Aí entra mais uma ordenança e diz: então, Vitor, profetiza sobre eles. Deus começou, irmã, a acreditar no profeta. Irmãos, eu vou dizer para você, ainda que ninguém acredita em você, Deus acredita. Deus confia no seu ministério. Pastor, por que tu me diz isso? Porque se Deus não te confiasse, Ele não te daria Ele. Deus não te dá nada que você não possa suportar e que você não tem capacidade para liderar. Aí tu fala: pastor, mas Deus confia. Eu vou aqui abrir um parênteses rapidinho para você entender. Deus confiava em Jó. Reunião dos anjos, quem chegou lá? Satanás. E Deus fez para ele uma pergunta: de onde vens? O que está fazendo? Vem da terra, tem rodeado e passeado por ela, vagabundo.